Boa tarde, todos, todas e todes. Então, a gente está aqui hoje tendo o prazer de estar com a gente, é o Maurício Juliano, que é uma pessoa muito querida minha, já falei para vocês, né? Maurício, ele é design pela UNEB, ele é mestre em game design pela Universidade de Nova York e é game design agora. Maurício vai estar aqui com a gente contando um pouco da experiência. Ele tem uma experiência já bastante significativa de mais de 10 anos na área da indústria de jogos. E ele vai estar aqui compartilhando um pouco dessa trajetória. Diz que já empolgou aqui, ó. Só o slide já empolgou. Eu também me empolguei. Ele vai estar compartilhando aqui um pouco dessa trajetória com a gente e motivando vocês, né, a compreenderem um pouco mais do cenário da indústria. Maurício, como sempre, muito grata. Estou muito feliz de você estar aqui e poder estar compartilhando com os meninos e comigo também, tá? Então, a palavra é sua. Fique à vontade na nossa querida sala aqui. Beleza, Lin. Eu que agradeço, na verdade. Eu adoro conhecer as novas gerações que vêm chegando, adoro conhecer a estudante, a galera que está começando agora. Para mim, acho tudo isso muito massa. É um E momento é isso, importante para eles também, né? Esse momento de troca. exatamente. Então, acho que sem, Sem sem mais muita delongas, né? introdução, Eu né? posso Sem fazer mais uma delongas, pergunta, Maurício. diga. Você prefere que eles façam intervenção das perguntas no decorrer da sua fala ou que eles esperem que você termine de falar para perguntar? Eu acho que eu vou abrir espaço para algumas dúvidas em momentos assim mais oportunos, principalmente lá para o final. No início não creio que vai ter muitas dúvidas, mas lá para Não o se final aí preocupe a que eu gente vou vai estar aqui, vendo. eu estou controlando aqui o chat e aí Tá, na hora eu vou bloquear meu microfone, minha câmera, mas eu estou aqui e vou estar bloqueando e na hora eu faço a mediação das perguntas, você não precisa se preocupar, tá legal? tá legal então. Pronto, Então vamos vamos lá, que gente. Vamos viajar aqui vamos com o que Maurício. Obrigada. nada. Então, me chamou aqui para falar um pouco sobre a minha história, né, e a carreira assim de game designer. Ela me disse que vocês têm bastante interesse em seguir por esse caminho, a maior parte, e é um caminho muito bom e muito gratificante, eu acho. Então, vamos começar lá com falar de mim primeiro. Quem sou eu? Eu sou game designer, eu lancei Card Guardians recentemente, um jogo de carta para celular. E eu sou amante de JRPGs, é o meu gênero favorito, jogo sempre, o tempo todo. E basicamente é isso. E o que eu já fiz? Eu comecei minha carreira no comunidades virtuais. Eu sempre quis ser game designer, mas eu na minha época, né, 2007, quase 15 anos atrás já, meu Deus, não tinha esse curso aqui na Bahia, né, de jeito nenhum. Então eu fui fazer o que era mais próximo, que era design gráfico. E graças a isso eu consegui ingressar no comunidades virtuais, na época como designer de interface. E foi algo que eu me especializei um pouquinho, mas eu sempre quis fazer game design, então eu sempre fui comendo assim pelas beiradas, né? Fazendo design de interface, mas dando uma opinião aqui, ajudando uma coisa lá, os game designers, até que eu consegui ser pegar o trabalho mais de game design nos últimos jogos que a gente fez. O meu primeiro jogo foi Guardiões da Floresta. É, foi tenho memórias assim de bastante carinho dessa época, apesar do jogo ter passado por algumas certas dificuldades, trocar de time no meio dele. No final, eu lembro com bastante carinho, porque foi a minha primeira experiência fazendo um jogo meio que do zero, né? E foi muito interessante trabalhar nessa época eu trabalhava só com design de interface, mas já tentei pegar alguma coisa de level design ali para ajudar, para dizer que eu tinha esse interesse de não ficar só na interface, né? O segundo jogo foi o Industriale, também no comunidades virtuais, também como designer de interface. Esse aí acabei ficando mais quase como um artista mesmo nesse jogo, mas a ideia era simplesmente porque jogo de construção não é tanto, jogo de estratégia nunca foi muito a minha praia, principalmente naquela época eu tive bastante dificuldade de entender assim como o jogo funcionava. Eu falei, não, vou deixar o game designer seguir o caminho dele, eu só vou ficar lá absorvendo, sugando o cérebro da pessoa para aprender.
Depois teve o 2 de julho. O 2 de julho, nesse aí eu já estava quase como game designer quase oficial, né? Eu lidei bastante com level design, lidei com a construção das tropas. Era um jogo de Tower Defense sobre a história da Bahia. É um jogo que eu tenho bastante orgulho de ter lançado. Depois dele a gente fez o Dom. O Dom, eu não acompanhei ele até o final. Sempre como designer de interface, mas também sendo game designer, level design neles. Não acompanhei ele até o final porque enquanto a gente fazia ele, terminava ele, surgiu a oportunidade de, através da Ciência Sem Fronteira, de fazer um mestrado em game design em Nova York. E aí, óbvio que eu corri, eu mostrei esse portfólio com esses 4 jogos aí, e eles gostaram, me aprovaram, e aí eu fui para lá para aprender. Na universidade em si, é um assunto para uma outra palestra até. Foi muito aprendizado. Tive que conheci alguns autores conhecidos assim da época, o Jasper Yu, o Eric Zimmerman, a Kate Salen. E foi muito interessante ter essa conversa assim com esse pessoal e também pelo próprio mestrado, né? O curso foi extremamente intensivo, a gente fazia jogo demais o tempo todo e foi muito válido. No final dele, eu estava. No final do curso, eu voltei para o Brasil e fiquei um tempinho trabalhando como indie raiz na garagem do meu pai. E aí a gente lançou Stage Fight. É um jogo de terror e ritmo ao mesmo tempo. Agora eu falo lancei, mas o que rolou meio mesmo foi quase que uma desistência. O jogo eu estava com bastante dificuldade para terminar ele, não estava conseguindo finalizar e aí eu falei, ó, eu vou interromper esse projeto e vou lançar do jeito que tá. E tá aí na Steam. A gente estamos meio não foi um sucesso, óbvio, é um jogo meio inacabado, mas tive essa experiência de lançar um jogo assim do nada, né? E eu mesmo chegar para lá e colocar na loja, experiência bastante válida. Depois disso, eu, graças a um contato meu da Universidade de Nova York, eu consegui um trabalho na TEPS, onde eu comecei a trabalhar com jogos comerciais massivos, né? Esse foi o primeiro jogo que eu trabalhei lá, era o Bid Wars. Ele era um jogo que tinha 100 mil jogadores diários. E era um jogo casual, de celular. E foi aí que eu comecei a aprender várias coisas muito mais técnicas, né? De game design comercial. Então, você começar, todo dia você acorda, vai para o trabalho e você abre e olha um gráfico para ver como é que está a saúde do jogo no dia de hoje, o que é que os jogadores estão fazendo, o que é que eles estão trabalhando, o que é que eles precisam, identificar que os jogadores estão travando muito na fase 23, isso faz com que a gente perca 3% dos nossos usuários, e aí você ir na fase 23 e descobrir o que é que está acontecendo ali. Enfim, foi aí que eu comecei esse trabalho assim, bem mais minucioso. Depois do BidWars, trabalhei também no Vlogger, e o Vlogger, vocês estão me ouvindo? Está avisando aqui que teve uma perda na conexão. Não, eu estou te ouvindo, estamos lhe ouvindo bem, tranquilo. Beleza. O Vlogger foi uma experiência muito dessa, mas diz, pesquisa qualitativa que a gente fez. A gente tinha uma desconfiança de que o jogo ele foi criado para pessoas de 14 a 15 anos que queriam ser youtubers, mas a gente tinha uma desconfiança que o nosso público eram crianças. E aí a gente lançou uma pesquisa dentro do jogo, a gente descobriu que o nosso público eram crianças de 6 a 10 anos. E aí nisso a gente trouxe crianças para dentro da empresa para ver como elas lidavam. E foi bastante incrível, porque a gente aprendeu bastante com essa experiência, né? A gente viu que, por exemplo, uma coisa que a gente não se importava muito, que eram as placas, né, que o YouTube dá quando você consegue não sei quantos seguidores, a gente descobriu que para as crianças aquilo ali é a vida, assim. A criança que quer ser YouTuber, o sonho delas é ter uma placa dessa. Então a gente já modificou coisa dentro do jogo, pensando nisso, e o sucesso veio garantido, assim, o jogo melhorou depois que a gente teve essa informação. Em tudo isso, por enquanto, eu estava trabalhando comercialmente com esses jogos que eles já
foram lançados. Depois de um tempo, eu comecei a trabalhar em jogos do nada. E esse é o Card Guardians, o último jogo que a gente lançou. Nesse jogo, eu fui designer solo dele durante um ano. E aí, depois que lançou, eu passei ele para um outro time. Comecei a trabalhar agora em outro jogo, que eu não tenho certeza se eu posso contar como é. Mas esse jogo ele é bastante querido para mim, porque, primeiro, por ter sido game designer solo pela primeira vez. E então a sensação de autoria é muito mais forte, né? A parte ruim de ser game designer solo nesse sentido é que é bastante trabalho. Então, trabalhei conteúdo, ou seja, é um jogo de carta de fantasia medieval, então tem que ter herói, tem que ter uma historinha, tem que ter os inimigos, tem que ter um monte de coisa, tem que ter carta. Então, tipo, tudo isso eu fui fazendo. Obviamente, a parte de arte, as animações todas, não fui eu, claro, a gente passava esse trabalho para as artistas. Tem a parte disso, então, eu tinha que decidir qual vai ser a mecânica principal do jogo. Vai ser essa, tá? Como que isso vai conectar com uma mecânica de retenção que a gente tenha? Porque para um jogo de celular free to play, você não pode simplesmente ter conteúdo para o jogador jogar um dia e pronto, né? Porque a ideia do jogo que você baixa de graça é que a pessoa jogue durante bastante tempo para que ela vá, aos poucos, pagando por coisas lá dentro. Então, diferente de um jogo que você compra dentro de uma caixa, esse jogo ele precisava ter uma camada de retenção. Então, qual vai ser a camada de retenção? Eu pensei, tá bom, o jogo você não vai conseguir passar dele fácil de primeira, você vai ter que ficar tentando várias vezes até conseguir passar, porque em cada tentativa você vai poder ir evoluindo seu personagem. Pronto, beleza, está feito. Parte de economia, isso é importante. Economia, o jogo ele tem diferentes moedas, né? Uma moeda que a gente dá abundantemente dentro do jogo, que ele vai usar para melhorar os seus equipamentos, para melhorar seus personagens. E uma moeda especial que a gente vai usar para dar a ele equipamentos novos, talvez até cartas novas que possam aparecer. E aí essa moeda a gente dá para ele, mas a gente dá para ela com um pouco mais de escassez, porque se o jogador tiver pressa, aí ele compra essa moeda com dinheiro real. E aí essa parte de economia a gente teve que pensar também. E, obviamente, muito, muito balanceamento. Balanceamento é, basicamente, você fazer o jogo ser justo, parecer justo, e de forma que seja divertida. Os inimigos não podem ser muito difíceis, as cartas não podem ser muito difíceis de conseguir. Você deve poder fazer um deck bom a cada vez que você joga o jogo. E, para isso, realmente, vocês vão ter que... Se vocês querem fazer, vocês vão ter que ficar muito amigos do Excel e do Google Sheets, porque é a principal ferramenta de trabalho da gente nessa parte. Então, bastante matemática. Eu dizia que eu não gostava de matemática, mas ver ela aplicada e depois você ver ela dentro do jogo muda um pouco a sua visão. Hoje eu digo que eu já gosto um pouco mais dessas coisas. Inventar uma fórmula que vai fazer um cálculo que vai fazer com que seja automático, aquele balanceamento é uma coisa bastante interessante para mim. Agora, a partir desse momento, acho que eu já posso ir abrindo para perguntas, quem quiser interromper, mas eu vou dar umas dicas para vocês sobre como ser um game designer. Eu tenho 4 dicas principais, que foi como eu fiz o meu caminho, e eu acho que é importante para todo mundo. O número 1, realmente, jogue. Bom, acho que vocês podem levantar a mão, e aí a gente pode Já fazer. temos a mãozinha aqui de Daniel levantada. Daniel e Márcio. Márcio é arquiteto, viu? E tem experiência com a Rio na área de arquitetura. Então, vou passar a bola para vocês aí. Daniel, pode perguntar. Pode mandar. É que você falou ali da questão do balanceamento, e uma coisa que eu sempre fiquei curioso é que utilizar a ideia de, tipo, você libera o alpha, principalmente para jogos roguelike, né, que tem essa questão de ser tudo meio que randômico,
você liberar tipo um alpha do jogo para os players para ver como eles vão se sair é a única opção assim para você saber a questão do balanceamento, ou é possível realmente fazer isso só analisando os gráficos, sabe? Você tá mutado. Fiquei confuso, eu acabei me mudando para falar. É possível, você só vai ter a confirmação, na verdade, né, quando o seu jogo for jogado por alguém. Então, uma resposta final você vai ter quando você lançar o alpha. E a gente lança alpha, a gente lança early access, a gente lança essas coisas para saber mesmo. Mas você tem como ter uma dica. Primeiro, você pode simplesmente pedir para pessoas conhecidas jogarem, até dentro da própria empresa. E lá eu lembro que a gente fez isso dentro da própria empresa. Não é uma informação final, porque não necessariamente vai ser seu jogador final. Mas é um modo de fazer. E, antes disso, tem o balanceamento matemático. Por mais que você não tenha dado para o seu jogador, numa tabela de balanceamento, você pode fazer uma simulação que vale dizer, esse inimigo aqui vai ser derrotado com 4 ataques, e ele vai derrotar o jogador com 5. É isso que eu quero? Parece balanceado para mim? Não. Então tem essas 3 camadas que você tem que fazer. Primeiro, o balanceamento matemático ele tem que estar bom, mas ele não tem que ser o final, né? Depois que a matemática, que a fórmula lançar os números, você vai lá como ser humano e coloca que você seria bacana. Aí depois você mostra para os seus colegas e depois você lança um alfa para poucas pessoas e aí você começa a ter uma informação mais final. Quem mais estava com a mão levantada? Ou era a mesma pergunta? Não é Márcio. Não, é diferente. Manda aí. Ô, Maurício, tudo bom? Eu estou numa dúvida seguinte: qual é exatamente o trabalho de um game designer, né? Onde é que começa, onde é que termina o trabalho de um game designer no processo de desenvolvimento de um jogo? Mas vamos lá. O começo, o game designer, ele basicamente pega uma... Eu já começo desmistificando um pouco disso. O game designer não é quem dá as ideias. O game designer ele vai pegar ideias e transformar aquilo em algo palpável. Ele vai garantir que o jogo é divertido e interessante. E como que ele vai fazer isso? No meu caso, o meu trabalho começou antes de todo mundo. Eu peguei o Card Guardians, eu peguei uma ideia, que foi simplesmente um colega meu que chegou e falou: eu queria Slay the Spire, só que para celular. Eu falei, ok, uma boa ideia. E aí, eu, como game designer, peguei essa ideia, fiz um quadro lá, analisei para ver se era uma ideia boa. Então, o que foi que eu fiz? Eu joguei um monte de jogo de deck builder. Eu joguei o próprio Slay the Spire, vários jogos de computador. Joguei muito jogo também de celular, porque tinha muitos jogos para celular, já tentando ser o Slay the Spire para celular. E aí, nisso, foi que eu percebi. Tipo, legal, tem bastante jogo tentando, mas eles faltam uma coisa que é a beleza. Todos os Slay the Spire que eu joguei para celular eram feios, por assim dizer. Por isso que, para mim, foi extremamente importante o Card Guardian ser esse jogo assim bonito, como vocês podem ver assim nas telas, né? A partir daí, tive que vender essa ideia, essa proposta para a diretoria, para o dono da empresa. Aí ele falou, pode ir. Depois que ele falou, pode ir, aí a gente ganha um time com um artista, programadores, e aí o trabalho de game designer vira prototipação. Eu falei, tá bom, como é que vai ser o nosso gameplay? E aí eu usei muito Tabletop Simulator, porque na época não dá pra gente se juntar, né? Era pandemia, não dá pra se juntar a galera, pegar um baralho e fazer. Então, eu usei o Tabletop Simulator para fazer um protótipo com cartas comuns, e aí compartilhei esse protótipo com meus colegas. Aí chegou na solução, e aí depois que o protótipo tá certo e a galera gosta da mecânica principal, que eu chamo de a camada da base assim, do jogo, aí começa o trabalho que eu acho menos divertido assim. Para mim, a parte do protótipo, de criar a mesma base, é mais legal. Mas aí começa a parte de ter que planejar como que vai ser a produção desse jogo. Antes de você começar o jogo, você tem que chegar de novo para a diretoria e falar: a economia vai ser assim, a progressão do jogador vai ser assim, a gente vai ter
essas mecânicas, a gente vai ter um loop principal, que o jogador vai ficar ali jogando fase, e aí depois ele vai pro loop lateral, que é onde ele vai ficar evoluindo o personagem, depois evoluindo o personagem. E aí depois disso, você, como game designer, vai chegar, abrir sua documentação, seu Word, seu Google Sheets, e você vai começar a fazer o que seria talvez o GDD. Você vai chegar e vai falar, e vai escrever as regras de como funciona o seu gameplay, como se fosse um jogo de tabuleiro quase, as regras tipo dentro desse assim, 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 você vai pegar ou Adobe XD ou Figma e fazer uma animaçãozinha, um protótipo de como que vai rolar na tela para você já passar para os seus artistas, para eles começarem a pensar. Então é basicamente isso. O trabalho de game designer vai ser uma resposta longa porque é muita coisa que a gente vai fazer. É como se fosse o diretor, né, de todo o processo, né? Sim, no início pode-se dizer que sim. É um diretor. Porque algumas empresas têm esse trabalho que é o diretor, né? Mas na maioria das vezes pode-se dizer que normalmente o diretor é o game designer. Não fala assim, que, por exemplo, numa peça publicitária tem o papel do diretor de criação, o papel do diretor de arte, né? Isso. O game designer seria o diretor de criação, no caso. Isso, exato. Diretor de criação, ele vai falar por onde é que a gente vai seguir. Antes dele, tem uma função que a gente chama de producer, né? Produtor, né? Que é muitos game designers também viram produtores, que o game designer, ele traz a solução, o produtor, ele traz o problema. Então ele vai falar, aí precisa de um jogo assim, o jogo precisa disso, o jogo precisa daquilo. Aí você, como game designer, você vai pegar aquilo e vai falar, tá bom, então a gente vai resolver por esse caminho, ou por esse, ou por esse. E aí vocês vão, como time, vocês discutem e veem qual é a melhor solução. Então é meio que nessa ordem. O produtor traz um problema, o game designer traz uma solução, o artista deixa palpável, torna real, e o programador traz a interatividade. Mais ou menos assim. Valeu, Maurício. Tem mais alguém, gente? Mais alguma pergunta ou ele pode seguir? Podemos seguir? Lembrem que a gente precisa sempre do retorno. Digam aqui sim, não, para a gente saber. Sim, então vamos lá. Vamos lá, Maurício, pode seguir. Estou aqui acompanhando. Pronto, a primeira dica é jogar. Essa, para mim, é bem óbvia. Eu acho que jogar é extremamente importante, porque é assim que você consegue se alfabetizar nos jogos. Eu vejo muita gente falando assim, até brincando, né? Tipo, o problema de trabalhar com jogo é que você não tem tempo para jogar. Tipo, não caiam nessa. Normalmente as pessoas que falam isso normalmente não fazem os melhores jogos, eu digo. Você tem que estar jogando o tempo todo, porque você tem que ter referência para chegar lá. E as minhas recomendações para isso é Play Store. Play Store tem, e assim como a App Store da Apple, você abre seu celular, você tem 500 mil jogos lá para você baixar. E eles sempre tem, quase sempre tem jogos interessantes na página principal. Ela recomenda o tipo que você quer. Obviamente você tem a Steam, mas eu recomendo aqui o itch.io, porque é onde tem jogos mais, por assim dizer, ousados, né? Jogos que normalmente você não vê, não são tão comerciais, mas significa que eles fazem algo, tentam fazer algo diferente. E eu acho um pouco mais próximo da nossa realidade também. Os jogos que fazem sucesso no itch.io são jogos feitos por times de 3, 5 pessoas, pessoas que não são profissionais que trabalham com jogos o tempo todo, tem muito projeto de paixão, assim. E por isso eu acho muito massa a gente procurar coisa por lá. Eu acho bem inspirador também. E claro, né, falei dos consoles, e assim como a Steam, porque é bom você saber o que o pessoal está fazendo comercialmente, os blockbusters, para ver em qual caminho que a indústria está, né? Mas, obviamente, o que você vai jogar vai depender do seu objetivo. Se eu estou fazendo um jogo para celular, eu vou jogar jogo para celular. Se eu estou fazendo um jogo para console, eu vou focar nesse tipo de jogos. Mas é isso, eu acho que vocês nunca deveriam parar de jogar. É muito importante estar jogando o tempo todo, se vocês querem ser game designers.
Inclusive, é bom não ter nem preconceito com gêneros de jogos. Eu tenho problemas com jogo de estratégia em tempo real, RTS. Não consigo jogar direito, mas eu tenho que dar meu jeito para jogar, porque nunca sabe quando você vai achar um projeto legal sobre isso, sabe? Então é importante jogar bastante e o tempo todo. Próxima dica é estudar. Se alguém tiver alguma pergunta, é bom que eu vou precisar beber uma água aqui. E aí, galerinha, podem ir colocando aqui as perguntas. Eu tenho até uma pergunta, viu, Maurício, que eles sempre me perguntam. Eles não necessariamente essa turma, mas quando eu falo com jovens assim, eles sempre têm uma curiosidade que eu queria que em algum momento da sua fala você destacasse assim, que é a ideia de como ele deve fazer o portfólio dele. Não sei se está dentro da sua apresentação, mas se não tiver, na sua fala, pode ser no final, você destacar o que é importante eles colocarem no portfólio, considerando que eles ainda não têm muita experiência. No máximo que eles têm é ter feito um curso na Saga ou terem, por exemplo, participado de uma jam, entendeu? Então, o que evidenciar se eles estão querendo entrar nesse mercado? Aí depois Certo. você vê na sua fala como é que você organizaria isso, essa... Certo. Eu não coloquei isso na fala, mas eu posso trazer no final um pouco sobre isso, que tô ligado como é. Bom, tá ótimo. Enfim, Vamos lá. a segunda dica é estudar. Realmente, acho que vocês têm que ter muito referencial teórico, muita leitura também, porque não basta só jogar. Claro, jogar para mim é o principal para você ter essas referências, mas é importante estudar para saber, até entender por que os jogos que você joga tomou aquela decisão. Então, obviamente, vocês já estão no caminho certo. Eu acho que vai ser muito fácil você ir numa palestra, ler uma palestra de alguém, principalmente nos Estados Unidos, e essa pessoa fala, esquece faculdade, o negócio é trabalhar, não sei o quê. Eu acho essa ideia ruim. Talvez funcione lá nos Estados Unidos, mas eu acho que em qualquer outro lugar não rola. Eu acho que a universidade é importante. Porque, por exemplo, digamos que você queira trabalhar, sei lá, digamos que você queira trabalhar na CD Projekt Red, lá na Polônia. A empresa daqui do Brasil, ela vai ter que conseguir um visto para vocês, né? A não ser que vocês consigam um visto sozinho, que eu acho mais difícil. E o que é mais fácil? Ela dá visto para uma pessoa só com o país, a Polônia, o governo da Polônia dá o visto para uma pessoa só com segundo grau completo, mas que fez 300 jogos, ou para uma pessoa que tem uma graduação de uma universidade federal. Nesse caso aí, com certeza a pessoa que está na universidade vai ter essa vantagem, sim. Aqui no Brasil, eu também vejo isso muito nas empresas, também de São Paulo. A Tepes Games, ela me contratou por causa da Universidade de Nova York. Foi o nome da Universidade de Nova York que fez com que elas me contratassem. E eu vejo que até as pessoas que estão por lá, que chegaram lá, principalmente os programadores, eles sempre procuram pegar a galera da USP. Então, se você quer ser empreendedor, independente, fazer seus próprios jogos, talvez não. Mas se você quer trabalhar numa empresa, universidade é importante sim. Claro, além do currículo, claro, os contatos que você faz aqui, os professores também são contatos que vão lhe dar, que não só vão ajudar você a estudar, como também vão lhe ajudar no mercado depois. Então, acho que a universidade é um negócio assim extremamente valioso. Fora isso, cursos. Eu não conheço muitos cursos sem ser universitário assim, de game design, mas eu vejo muitos. Mas, por exemplo, cursos técnicos são muito importantes. Então, sei que vocês têm, Lin falou da Saga, é bom vocês terem um referencial, um conhecimento de software, porque é algo que é bastante importante, que você vai usar bastante, curso para aprender Unity, curso para aprender Unreal, o que quer que seja, isso é extremamente importante. E, claro, livros.
existem muitos livros de game design, infelizmente quase todos em inglês. Eu diria que é importante vocês procurarem aprender pelo menos a leitura. Ler inglês é o mais fácil, porque vai aumentar bastante a gama que vocês podem aprender. Por exemplo, eu estava com um pouco de dificuldade de balanceamento. A gente achou um livro de 800 páginas só sobre balanceamento, que infelizmente está só em inglês ainda. Boa pergunta, Arnon. Eu gosto muito do livro, eu vou até confirmar aqui o nome dele, mas é da Gianni Novak. Eu acho que é Game Design, uma abordagem prática. Eu vou só confirmar o título todo dele, e aí eu qualquer coisa, já mando o link da Amazon para eles, para depois vocês descobrirem isso. Vou mandar aqui o link, aí vocês já descobrem como pegar ele. Podem comprar, se não puderem comprar, podem dar seu jeito. Eu acho que livro tem que ser assim, tem que ser espalhado para todo mundo. Esse foi o livro que eu usei para começar, mas depois dele tem vários bons. O livro das lentes de Jeff Shell, ele é muito bom, assim como o de Eric Zimmerman, que é Regras do Jogo. O de Eric Zimmerman e Kate Salen, esse Regras do Jogo, ele é incrível para vocês aprenderem a fazer aquela camada base que eu falei, o que é o jogo exatamente. Então é um outro que eu recomendo bastante. Regras do Jogo, é um livro das lentes do Dash Shell, e esse da Desenvolvimento de Game da Gianni Novak. Gianni Novak eu recomendo para ser o primeiro livro que você vai ler na vida, assim, porque ele é bem basicão mesmo. É quase tipo game design para criança, sabe? Mas claro que não é, mas foi o primeiro livro que eu li e eu achei a introdução muito boa, assim. Próxima dica. CRI. Essa é a parte que a gente começa a falar que tem que colocar a mão na massa mesmo. O criar é bastante importante, além de estudar, é onde você põe em prática o que você faz, onde você aprende muito, muito também. Então, realmente, meter a mão na massa, começar a fazer jogo, é legal. Porque, assim, para ser honesto, os primeiros jogos que vocês vão fazer, muito dificilmente vão ser bons. A gente pensa muito naquela galera indie que aparentemente saiu do nada. O Ed McMillan de Super Meat Boy, ele lançou 37 jogos antes de Super Meat Boy. O Toby Fox, que fez Undertale. Undertale foi o primeiro jogo dele, mas ele já trabalhava na indústria como músico há muito tempo. Enfim, todo mundo que lança um jogo assim de sucesso, raramente o cara acordou assim, vou começar a fazer jogos, e lançou uma coisa e deu certo. Normalmente a galera tenta bastante antes. Então, criem, peguem suas ideias, peguem todas as suas ideias que você tem não sei se vocês têm uma lista de ideias que você vai tendo desde que começou o curso, desde que você decidiu fazer jogos. Pega essa lista, começa a tentar fazer. Umas coisas que eu recomendo para inspirar vocês fazer muita jam. Jam é importante. Tem esses sites, que é o www.onegameamonth.com, que todo mês ele pega e abre um tema e fala, faça um jogo sobre isso. Então, para quem quer aprender e às vezes não tem ideia, a melhor coisa é isso, porque é praticamente uma jam mensal. O www.msminotaur.com é uma conhecida minha, lá dos Estados Unidos. Ela faz um jogo por semana e ela posta no site dela os jogos que ela faz. Então, é mais para você saber uma pessoa que está na mesma situação que vocês e se inspirando. Por quê? Por que eu falo Jam e Jam também? Porque Jam vai obrigar você a fazer um jogo e terminar. Ela fala, você tem 48 horas, 72 horas normalmente, porque começa a sexta, um pouco mais. Você tem tantas horas para fazer um jogo e eu acho perfeito, porque a Jam, ela tem um esquema de fazer você se juntar a outras pessoas. Então você já vai já vai conhecendo pessoas novas, ou então fazendo jogo com seus conhecidos, seus amigos. E ela
lhe obriga a fazer um jogo simples, porque são 72 horas, e entregar. Porque todo mundo vai estar com o jogo meio bagunçado. É muito pouco tempo. Então, você tem que entregar para dizer que você participou da Jam mesmo. E isso é extremamente importante. Deixa eu ver Temos uma aqui o que... perguntinha aqui de Arlon. Ele diz Vamos assim: eu ver. gosto de desenhar e já percebi que quando eu não consumo muito desse tipo de arte das outras pessoas, a minha inspiração diminui. Você acha que isso também acontece com os jogos? Qual o grau de importância de consumir jogos de outras pessoas para trabalhar bem? Eu acho extremamente importante. Como eu falei lá no início, acho que você tem que estar jogando o tempo todo, senão a inspiração vai acabando. Eu acho que é muito importante estar jogando jogos de... É importante você estar jogando jogos comerciais. Sempre eu não nego que eu jogo meu Persona, que eu jogo meu Gran Turismo, como também falou que nunca jogo de corrida. Mas eu também corro muito atrás de saber o que é que a galera que nos times pequenos está fazendo, porque o time com que eu trabalho é pequeno. Meu time ele tem oito pessoas. Então, se eu ficar me comparando com quem faz jogo com um time de 500 pessoas, eu vou só me frustrar. Então, olhando para esses jogos é muito bom, porque eu falo, tá, o que é que dá para, o que a galera tem feito com um time parecido com o meu? E aí você vê, nossa, isso é interessante, isso aqui é bacana, isso aqui é legal. E também a indústria, ela muda muito rápido. Um jogo consegue lançar alguma inovação, todos os jogos copiam, e aí isso vira uma coisa comum da indústria. E aí se você ainda está com suas referências lá em 94, 95, você vai acabar ficando para trás. Então, com certeza, é muito importante jogar os jogos dos outros. A última dica é isso, né? Conhecer pessoas, conversar, trocar uma ideia. Eu acho que isso é bastante importante. Por mais que a gente diga, portfólio é bom, ter muitos jogos é bom, ter experiência, ter bastante referencial teórico é bom. Se você conhece alguém, as suas chances são muito maiores. Então, para isso, eu recomendo... tem um evento que eu vou fazer um pouco do Jabá, né? Tem um Kickstart da TEPS, que é um evento que a gente coloca os funcionários da TEPS, os game designers, os artistas e os programadores, para guiar uma galerinha que vai fazer tipo uma jam, vai fazer um jogo durante uma semana. E aí e é uma galera de fora, galera que vai na faculdade, que acabou de sair, é aberto para o Brasil todo. E aí nisso a gente fica lá ajudando essa galera, tirando dúvidas. Então é bem bacana, não só pelo aprendizado, como também por conhecer. Então, tipo, se eu tô lá e eu tô entrevistando alguém para uma vaga de game designer, se eu souber que essa pessoa participou do Kickstarter, que eu já conversei com ela antes, aí a chance dela vai ser maior, né? Porque a apresentação já foi feita, do que uma pessoa que chegou do nada. Eventos também é muito importante. Tem um colega meu que eu achei bem interessante a história dele, que ele juntou dinheiro e foi para a GDC, lá nos Estados Unidos, ele é brasileiro, foi para a GDC e lá conheceu a diretoria da TEPS, e aí lá mesmo ele conseguiu um emprego aqui no Brasil. Foi para os Estados Unidos e conseguiu um emprego aqui no Brasil. E numa conversa meio que informal, assim. E isso é bem, bem interessante. Obviamente, tem essa questão importante do network para você conseguir trabalho e tudo, mas também é extremamente importante para você saber o que as pessoas têm feito. Por quê? Você conhecendo, por exemplo, eu fui em um evento que eu vi um cara que ele estava fazendo um jogo sobre de sombra, que você tinha que andar sempre na sombra dos lugares, você não podia encostar no sol. Só que aí o jogo usava a bússola e o horário do celular para fazer com que, se a pessoa mexesse o celular, aí a sombra mexia também, porque o sol está para saber a posição do sol, para fazer a posição a sombra mexer conforme a pessoa mexia o celular e girava. Eu falava, caramba, isso é incrível. Eu nunca mais fiz, eu nunca vi nada disso ainda na selva. Alguém nada ninguém lançou algo parecido com isso, mas o protótipo que esse cara me mostrou, do nada, numa fila para uma palestra, num evento, tipo, tá na minha cabeça até hoje. Eu penso até hoje
tentar aproveitar isso de alguma forma. Antes de ir pro... Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar a apresentação e aí eu falo um pouco do portfólio no final. Maurício, deixa eu te perguntar uma coisa desse que você colocou aí. Ele tem algum Kickstart, ele tem alguma inscrição, os vídeos têm que pagar alguma coisa? Fala aí. Tem, não paga nada, mas ele funciona durante uma semana a cada 6 meses. Talvez, no próxima vez, eu possa te mandar as informações e aí você manda para os alunos, ou vocês podem ir no LinkedIn ou no Instagram e seguir a Peps Games, que ela sempre anunciam por lá, quando acontece. Pronto, se você puder me mandar, porque a gente tem um grupo aqui de WhatsApp com eles, e aí eu passo para Arlon já divulga, eu acho que seria legal. Legal, mando sim. Obrigada. Tranquilo. E aí, gente, ele vai parar agora e vai entrar na questão do portfólio. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma coisa? Eu sempre gosto de terminar com essa frase do Rami. Pode lançar. Podem ir lendo aí, mandar dúvidas se tiverem. O Bruno está querendo lhe perguntar alguma coisa. Pode falar, Bruno. Manda aí. Ele deve estar tentando ligar o microfone. Bruno, meu amor, pode abrir o microfone se você quiser. Desistiu, o microfone deve estar com problema. Aí, conseguiu. Estamos te ouvindo. Tinha falado horrores aqui. Tudo bem, Maurício? Eu estou gostando muito da apresentação até o momento. Eu queria fazer uma observação que eu achei muito relevante que você falou em relação ao currículo, a gente ter por exemplo, o certificado da faculdade, né, para apresentar nesse momento de seleção, porque eu vivo muito observando a bolha dev dentro do Twitter, e tem uma vertente, né, tem uma galera que acha que não é relevante, né, ter a formação acadêmica, e você trazer esse ponto eu achei bem importante. A minha dúvida também em relação ainda à bolha dev, eu vou fazer essa pergunta um pouco relacionada, usar como analogia para o game design, né? Porque eu vi recentemente muitas pessoas falando que as vagas para o desenvolvedor para games é um pouco mais escasso no Brasil em relação a outros tipos de, por exemplo, se você é um desenvolvedor para aplicativos normais, sites, sabe? Aí eu queria saber se, no caso, para os designs de games é a mesma coisa, tipo, é muito mais fácil você encontrar uma vaga para design de site, tipo UX, UI, sabe? Se você acha que também é assim, e se você acha que para desenvolvedores também é assim, ou você acha que é uma visão equivocada? Não, eu acho que é uma visão certíssima. A indústria, por muito tempo, o Brasil, não sei, talvez eu diga até que até hoje o Brasil tem um mercado de jogos, mas o Brasil não tem uma indústria de jogos, são pouquíssimas empresas. Então é muito mais fácil você achar um trabalho desenvolvendo site, fazendo aplicativos. E eu vou dizer uma coisa que é mais assim, é bom vocês terem certeza que é isso que vocês querem fazer, porque a diferença de salário também é grande. Se você é um programador e você for trabalhar no banco, se for trabalhar no Itaú, você vai ganhar muito mais do que se você for fazer jogos. E isso é uma coisa. Mas, por outro lado, você vai ficar lá, literalmente trabalhando em banco, que é sinônimo, não é por nada que virou sinônimo de trabalho chato, né? Então, é uma escolha importante que vocês fazem. É um pouco mais raro em questão de desenvolvimento, é mais difícil de achar do que outros desenvolvedores, do que outras áreas, e o salário não é tão bom quanto certas áreas de desenvolvimento. Realmente é isso. É só você ter certeza que é o que você quer fazer mesmo e seguir esse caminho. Eu mesmo não me vejo trabalhando em banco muito, não. Foi ótimo você dizer isso, Maurício, porque eu acho que as pessoas criam uma expectativa muito grande por conta
dos dados do mercado internacional, né? De que quem vai trabalhar já vai começar trabalhando, ganhando super bem, e que é uma coisa fácil, né? E não é uma batalha que é vencida a cada dia, né? Você tem que gostar muito de querer estar nesse lugar, apesar das dificuldades, para poder seguir, né? Que tem isso, né? Do imaginário aí. Exato. E isso é verdade também no internacional. Não que você vai morrer de fome para fazer jogo, mas tem uma anedota de um colega meu, que ele é programador, e ele tem uma vida muito boa, ele é rico. Ele estava trabalhando como programador para jogos, ele estava ganhando $8.000 por mês. Saláriozinho bom. Só que ele mudou para programador de aplicativo na Amazon e ele está ganhando agora 23 mil por mês. Gente, é Aí mesmo? você pensa, gente. Aí eu falo, cara, acho que até eu desistia de jogos por isso aí, mas enfim, por isso aí por mês. Mas enfim, né? São as escolhas, né? São as escolhas. Tem duas perguntas aqui, viu? O José Alberto, ele pergunta: como seguir em frente depois de se decepcionar com a sua primeira criação? Isso sempre acontece. Pô, o Stage Fright é a prova para mim, porque eu passei 2 anos naquilo, não consegui terminar, acabei lançando, quando lançou a galera falou, pô, legal, cara, mas não tá legal, não tá bom, tá incompleto, tá complicado, então isso foi muito difícil para mim, mas eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer por isso que Travou seu microfone. Pronto. Pronto. Por isso que eu falo para vocês fazerem um jogo por mês, para vocês fazerem um jogo por semana, fazer muita jam. Porque a ideia é você falhar rápido para se acostumar com isso. E também vocês não terem bebês. Às vezes você pega um jogo e fala, esse é meu bebê, eu amo ele com todas as minhas forças, ele é maravilhoso. E aí, cara, quando você lança para o mundo não gosta do seu bebê. E aí você vai só, sei lá, chorar. Não tem que pensar, não, isso aqui é a minha obra, não é meu bebê. É uma obra que eu estou fazendo, terminar ela, vou para a próxima, e assim vai. Ter esse distanciamento da sua obra eu acho importante também. Uma questão até de maturidade, conseguir fazer isso, mas é bem difícil. No início é complicado. Perder esse apego, né? Tem outra pergunta de Arlon. Já percebi que a maioria das pessoas que lidam com criações passam por um bloqueio criativo, vez ou outra. O que você acha que pode ser feito para estimular a criatividade? Alguma dica? Uma coisa que eu acho que realmente jogar é importante, mas também você se forçar a fazer algo ajuda. Essa dica aí eu acho que vai ser bem única, mas foi algo que eu descobri recentemente. Uma coisa que me ajudou no bloqueio criativo que eu estava tendo foi começar a fazer entrevista para outras empresas, mesmo sem intenção de sair da Tepsi. Obviamente, né? Se eles falam, não, a gente vai cobrir seu salário e vai lhe dar bem mais, vai lhe dar uma promoção, eu vou. Mas, então, melhor dos dois mundos. Mas o que eu fiz foi fazer entrevista, porque entrevista, eles normalmente lhe forçam a você pensar o seu game design e apresentar o seu game design, e também tem a questão do teste, eles sempre mandam um teste. E eu começar a fazer esses testes me tirou totalmente do bloqueio, assim, porque o teste é uma coisa muito específica, que ele manda fazer algo. Então, tipo, um dos testes que eu fiz foi pense na mecânica de comprar histórias dentro de um jogo de Match 3 é aquele negócio da tipo Candy Crush, com narrativa baseada em qual é o nome dele? O detetive que tem lá o Watson, elementar, meu caro Watson. Sherlock Holmes. Isso, um jogo de ser Sherlock Holmes. É tipo, caramba, obrigado. Mas, óbvio que isso não tem. Aí eu pensei nisso e, ao mesmo tempo, enquanto eu apresentava para a empresa, eu trocava ideia com eles, eu via como que eles fazem, aprendi métodos novos. Então, para mim, ajudou bastante procurar essas entrevistas. Eu acho que você conversar com pessoas é muito importante, saber o que elas têm feito. E é isso, né? Jogar. Às vezes também até, no caso, uma outra coisa também, porque o bloqueio criativo, né? Às vezes acontece também quando você está muito imerso em uma coisa só. Então, às vezes, você variar um pouco seus hobbies pode funcionar.
Eu gosto muito de dançar, sou do forró. Então, quando eu tô muito preso, aí eu vou pro forró, vou danço com a galera, daí dá uma relaxada, né? Que você sai daquela mente, tipo, joga. Então é bem útil. Ver uma série, assistir um filme, ajuda bastante. É isso, temos que sair da caixa, né, Maurício? Isso. Pronto. Aí eu acho que agora já pode entrar na parte do portfólio, que é que eles já pararam aqui. Então, eu só vou deixar aqui o meu Twitter e meu portfólio, para quem quiser dar uma olhada. E aí eu já vou abrir ele aqui, e aí eu já vejo se eu consigo compartilhar essa tela. Quem quiser anotar aí os endereços. Mas, vamos lá, deixa eu trocar o que, é que eu estou compartilhando. Tá, tá meio lento. É, porque às vezes demora um pouquinho de carregar. Não, acho que é minha internet mesmo. Ah. Deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui de outra forma. Bom, o problema não é só a internet. Agora vai. Estou aqui na tentativa. Pronto, foi. Agora eu posso comprar, agora eu vou compartilhar. Tá, para mim, o mais importante para quem quer ter um portfólio de game design, eu acho que uma coisa muito importante é imagens. Você não vai colocar uma foto do seu... você não vai colocar uma foto do seu GDD. Isso não é o que a pessoa está interessada. A pessoa está interessada mais em ver o resultado. Então, no meu portfólio específico, eu gosto muito de falar o que eu fiz e eu coloco um vídeo mostrando o jogo. Isso aqui já indico bastante. E aí aqui eu falo exatamente o que eu fiz nesse jogo. E aí um monte de coisa. E é basicamente isso. Eu sou bem direto, porque se a intenção é ser recrutado, o que as pessoas que ele recrutam querem saber é isso mesmo. Tipo, o que é que você é capaz de fazer? Aí você mostra o jogo e ele vai dar e aí ele vai dizer o que é que ele acha. Eu coloquei um vídeo naquele momento. GIFs também funcionam muito bem. Vídeos é bem importante. Esse aqui é de uma época que eu achava... Esse aqui é o Street Fighter, como é um jogo que eu fiz desde o zero e eu queria vender também. Então, obviamente, está um pouco mais completo. Então, eu coloquei aqui um pitch para o jogo, falei sobre o que o jogo é, tentei convencer as pessoas a baixar. Mostrei... nesse aqui eu fiz questão também de mostrar wireframes, como que era antes, como que eram as primeiras telas e como que ficou no final com o vídeo e com o GIFzinho, mostrando o jogo funcionando. Então, coloquei também, eu achei importante na época mostrar a pessoa jogando em eventos. Isso dá uma vibe legal. Pô, a pessoa vai falar, pô, esse cara já apresentou esse jogo em eventos, isso é algo bacana. Pessoas jogando, pessoas olhando, dizendo onde é que foi. Isso tudo é bacana, se você tiver. Sempre bom tirar essas fotos. Mas, fora isso, eu acho que é isso, né? Você não vai colocar tabela, você não vai colocar foto do seu GDD. O importante é GIFs, mostrar o jogo funcionando, você explicando o que você fez e imagens.
E claro, né, se você tiver foto de gente olhando e jogando o seu jogo, é bem melhor ainda. Para mim é o melhor que tem. E é basicamente isso. Para portfólio, assim. Tá o link do meu, vocês podem olhar o que quiserem. Tenho até jogo de tabuleiro no meu portfólio. Esse aí, o foco é foto, foto e foto. Fica mais difícil fazer GIF. Fazer um vídeo se você tiver. E basicamente isso. Maurício, deixa eu te fazer uma pergunta. E no caso deles, assim, não tem ainda experiência, o que é que vocês acham? Por exemplo, eles vão lá para uma empresa como a sua, né? E aí eles querem começar a ter um estágio e tal, mas eles são zerados ainda. Eles só têm experiência como jogador, ele fez o curso, fez uma disciplina, no caso aqui de alguns, né? Aí o que você acha que seria interessante estar no portfólio para que você, por exemplo, o cara que está na indústria e que vai contratar, se sinta que aquela pessoa ali evidencie que aquela pessoa ela não tem experiência, ela não tem um histórico de jump, nada disso, mas ela tem potencial. O que é que você acha que o que os meninos poderiam colocar, ou meninas, no portfólio, já que eles não têm tanta experiência? Como deveria ser um portfólio para alguém assim que está iniciando como eles? Bem, eu acho que não é muito legal você ter um portfólio ele tá vazio. Então, se vocês realmente... Então, o que eu recomendaria seria criar, fazer jam, fazer essas coisas e colocar esses jogos lá. Fazer uma Global Game Jam, fazer uma jam rapidinho assim, ter um jogo para mostrar. E até... Eu não tenho certeza como é que são os trabalhos práticos aí na UFBA, mas se pedir para eles fazerem um jogo, eles fazerem um jogo realmente legal para colocar nesse portfólio, pensando nisso. Eu acho que é importante ter isso. Especificamente, o que a gente olha lá na PEPS, principalmente para pessoas que estão entrando agora, principalmente que vão entrar como júnior, como estagiário, a gente acaba não olhando muito portfólio, a gente olha muito mais currículo mesmo. Então, o que eu acharia que seria interessante seria ter no portfólio, no currículo dele, essa parte da experiência dizendo o que as pessoas já fez, né? Então, tipo, no meu currículo tem muita coisa de design gráfico, mas se você tem, por exemplo, um estágio em game design em algum lugar, ou talvez até um estágio em uma área um pouco fora de game design, mas que, por exemplo, se você é um dev, aí você tem você fez um estágio de uma desenvolvedora de site em algum lugar, sim, colocar cursos, né, a parte de educação é sempre bom. Fez um curso de tal, fez um curso tal, já vai lhe dar uma vantagem para outras pessoas. Mas realmente, a ideia para quem é bastante júnior mesmo, para quem está entrando como estágio, a gente não olha muito tanto assim a experiência da pessoa, a gente olha o que ela já sabe e principalmente o fit cultural, né? Tipo, a gente acaba vendo isso muito mais na entrevista do que em todo lugar. Óbvio, se a pessoa já é tão apaixonada por jogo que ela já fez, sei lá, vários jogos no tempo livre, isso vai dar ela uma vantagem. Então, por isso que eu recomendo vocês sempre participarem de jam. E, claro, os jogos que você tem que fazer para a faculdade, para o trabalho de faculdade, fazerem eles do jeito legal, para colocar no portfólio também. Eu acho que é isso. Mas foi legal, foi ótimo. Gente, então, Maurício, eu quero agradecer em meu nome, em nome da minha turma aqui, os meus queridos e queridas. Foi muito bom, eu acho que foi excelente a sua fala, inclusive inspiradora. Eu fiquei até pensando em mudar, fazer uma chamadinha assim, pessoas inspiradoras. Eu fiquei aqui inspirada vendo o histórico que você estava contando, e essa coisa imagética também, né? Não só a sua fala, mas essa coisa imagética que vai seduzindo a gente a acompanhar a sua narrativa da história. Embora eu te conheça, mas teve muita coisa nova, né? No tempo que você já não estava mais próximo. E mesmo na entrevista, a gente tendo feito, mas agora teve novos dados. E foi muito bom essa coisa que você mostrou dos seus... do seu portfólio, o link ali no LinkedIn para eles verem. Então, assim, eu acho que eu agradeço. Foi muito bom, muito obrigada. Meninos, vocês querem dizer alguma coisa para Maurício? Eles estão aqui, parabenizando aqui.
E Valeu. agradecendo. A gente aqui na UFBA, Maurício, enquanto eles estão aqui parabenizando, eu vou lhe falar, a gente aqui na UFBA, na verdade, quando eu vim para cá, o concurso era para jogos digitais. Mas chegando aqui, não deu para criar como é que eu posso dizer? Dentro do BI de Ciência e Tecnologia, ele ia ter uma terminalidade para jogos, mas não deu porque a gente não tinha infraestrutura e nem tem corpo docente para dar conta. Entendi. Aí a gente terminou não fazendo, né? Então, o que eu faço é isso, eu dou essa disciplina e com o Vitor, com o Felipe, com o Tarcísio, com o Irlan, com algumas pessoas que eu conheço, a gente foi fazendo vários cursos de extensão, de Unity, de trilha. E aí, antes era no presencial, durante a pandemia, 2021, ano passado, a gente fez um online, mas são ações, pequenas ações. Depois que eu cheguei aqui, a gente fez uma Jam logo em janeiro de 2018, e o pessoal lá do Instituto de Computação todo ano faz a Jam, né? E aí, realmente, a Jam é um caminho para eles, né? Sim, com certeza. Se a Jam acontece só de ano em ano e vocês ficam com sede de fazer mais, tem um site que eu recomendei, o One Game a Month. Ele vale realmente de fazer uma Jam por mês para você fazer, então acho bem bacana isso. E bem legal, Lin. E triste saber que não tem corpo docente. No dia que a UFBA estiver aceitando pessoas com mestrado, aí eu colo. Vamos ver se a gente consegue vagas para criar essa terminalidade. Mas eu estou super agradecida. Muito obrigado mesmo. Foi ótimo. Foi muito bom. Gente, muito obrigado pelo seu tempo e pela possibilidade de estar aqui falando para a gente, agregando valor. E para mim também agrega, porque como eu dou essa disciplina e transito, quanto mais eu ouço também, mais eu vou tendo ideias e informações para até subsidiar eles. Muito obrigada. Viu? Legal. Tá. Eu que agradeço pelo convite. Muito eu bom falar com todo mundo e é isso aí. Eu vou editar, vou baixar o vídeo, porque demora, e depois que eu editar, eu lhe passo o link. Tá bom, legal. Valeu. Obrigada, um beijo. Acho que é isso. Beijo. Tchau, gente.